Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Método MAR, Método Mentoria Advocacia Revolucionária. Eu sou o James Franco e aqui você descobre os segredos do sucesso profissional. E a nossa vinhetinha diz mais ou menos assim: são 5 pilares que sustentam a carreira jurídica do jovem advogado e da jovem advogada. Conhecimento e mercado jurídico, mindset jurídico e financeiro e soft skills. Aqui neste vídeo eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, sim, o resultado vem no longo prazo. Porque o fato é o seguinte: a dor passa, mas o reconhecimento social e a estabilidade financeira através da advocacia permanecem com você. E hoje nossa temática é: por que empreendedorismo jurídico? Quando nós trabalhamos essa palavra empreendedorismo jurídico, eu me recordo do meu começo. E eu traçando um paralelo com os dias de hoje, eu me formei na graduação de Direito no ano de 2000. Logo no começo de 2001, eu já peguei a minha OAB, prestei o exame de ordem, passei, peguei a OAB e entrei definitivamente para o campo de batalha profissional. Abri escritório de advocacia, fui captar os meus clientes, fui sobreviver, viver, ter manutenção de vida através dessa belíssima profissão tão necessária, tão importante. E de lá para cá é uma grande viagem, é um grande pensar, no todo o meu começo, todo o meu desenvolvimento, todo o meu status, hoje, em quem é que eu me tornei dentro do universo jurídico, o que é que eu compreendi, o que é que eu compreendia no começo, o que é que eu compreendo hoje. Quando eu penso sobre isso, hoje usa-se muito essa palavra, empreendedorismo, seja um empreendedor. Quando eu trago aqui, por exemplo, um site do sebrae.com.br, uma pesquisa simples no Google diz assim: o que é, perfil do empreendedor, o que é ser um empreendedor? Empreendedor é aquele que você sabe completar a frase? Conheça então conceitos básicos do empreendedorismo por meio das visões de alguns autores. Empreendedorismo é sinônimo de dinheiro no bolso? É uma pergunta. O ideal é que a resposta seja positiva, mas na prática nem sempre é assim. Muita gente pensa que quem tem um negócio próprio literalmente nada no dinheiro. E toda pessoa que resolve e tem a coragem de empreender quer e merece de fato ter prosperidade. No entanto, ser empreendedor não é literalmente ter esta garantia. Muito antes de ser empreendedor é ter a ousadia de colocar suas ideias em práticas. Quer entender melhor o que estamos tentando falar? Dê uma olhada abaixo no que alguns autores já convencionaram denominar de empreendedor. Ser empreendedor significa ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. Conceitos de empreendedorismo. O economista austríaco Joseph A. Schumpeter, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, publicado em 1942, associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico. Segundo ele, o sistema capitalista tem como característica inerente uma força denominada de processo de destruição criativa, fundamentando-se no princípio que reside no desenvolvimento de novos produtos, novos métodos de produção e novos mercados. Em síntese, trata-se de destruir o velho para se criar o novo. E assim,
a matéria segue, você pode dar uma olhadinha depois, né, fazendo uma pesquisa no Google, uma pesquisa simples lá no site do Sebrae. Então, empreendedor é uma palavra que está diretamente atrelada ao sistema capitalista de produção. Então nós temos o capitalismo, né, a Revolução Industrial, como um marco divisor de transformação de uma sociedade. E a figura do advogado, ele está inserido dentro desse processo como um ator, né, ou atores que estarão atrelados a toda essa dinâmica, todo esse tensionamento, né, toda essa modulação capitalista, né, o modo capitalista de ser, o modo de produção de ser. Então, quando eu faço essa reflexão, eu tenho duas questões básicas. Eu me lembro de toda a minha formação, da minha graduação, daquilo que eu aprendi e de como é que eu fui para o mercado de trabalho, como é que eu me desenvolvi durante esse mercado de trabalho, o que é que eu fiz e compreendi e tenho, né, dentro, né, da minha consciência, do meu saber, toda a minha expertise, né, de mais de duas décadas, né, envolvido, né, submerso dentro de todo esse mar, né, jurídico. E eu tenho a segunda coisa em mente, que é o jovem advogado hoje. Então, por isso que o método, né, MAR, método Mentoria Advocacia Revolucionária, por que é que ele é revolucionário? Por que é que ele faz todo sentido? Por que é que ele destrava, né, a mente, a carreira do jovem advogado? Qual jovem advogado? Não é aquele que está assalariado, não é aquele que já está, né, pensando no concurso público, não é aquele que já entendeu a dinâmica do mercado, mas é aquele que tem medo de começar, é aquele que tem receio, angústia de como ter clientes amanhã, é aquele que quer fazer uma transição de carreira e está limitado por todas as travas impeditivas da vida e do pensamento. Pensando nisso, né, é que eu idealizei esse tema dessa live de hoje, né, desse conteúdo, desse vídeo de hoje, intitulado Por que a palavra empreendedorismo jurídico? Já que a palavra de empreendedor ou empreendedorismo, ele está diretamente ligado à situação fabril, à situação de novas tecnologias, né? Uma empresa que cria novas metodologias e vai competir com empresas que se tornam obsoletas, e uma dessas empresas vai vencer a concorrência de uma outra empresa e vai naturalmente expurgar uma do mercado e vai vencer a concorrência. Então nós temos que ter em mente que o capitalismo, ele é um lugar onde há uma modulação, há uma modificação, né, no modo de produção, né, na implementação de novas tecnologias, no aprendendo a aprender. Então a máquina fica obsoleta, o trabalhador fica obsoleto, há uma série de estruturas que vão sendo então ficando mesmo para trás, saindo do mercado em troca de novas tecnologias, de novos atores, de novos profissionais, de novas empresas. Se você olhar para o mercado, você vai ver toda essa dinâmica, e essa dinâmica ela não tem volta, não tem freio. Mas num patamar, né, muito grande de economia, a gente não pode simplesmente dizer que no mundo do empreendedor, uns vencem e outros perdem, porque muitos vencem, mas também muitos perdem. E esses que perdem precisam se reinventar. Essa palavra eu tenho conversado com alguns colegas, né, na universidade, e alguns colegas têm trazido à baila esse termo, né, de me reinventar. Eu preciso me reinventar. Por quê? Porque dentro do liberalismo, né, dentro dessa dinâmica social aonde você é o SA, né, você é o ator principal, protagonista da sua carreira, da sua profissão. E se você não buscar se reinventar, não buscar aprendendo a aprender, não buscar novas tecnologias, a
o fim disso é ficarmos para trás. O fim disso é não conseguirmos entregar aquilo que a gente estava acostumado a entregar, porque as demandas passam a ser novas, as exigências passam a ser novas. Quando eu trago toda essa dinâmica, né? Eu me lembro eu estou construindo um vídeo, né? Um conteúdo que diz mais ou menos assim o título, né? O futuro do universo jurídico no Brasil. Mas isso é uma outra pegada, né? A gente vai, né, trabalhar com outros pilares, né? Mas eu me lembro disso agora, por quê? Porque é fundamental. É fundamental no lugar de alta concorrência já pelo aluno, né? Pelas universidades que querem cativar o aluno. Depois, né, a alta concorrência do mercado, os mais fortes, os mais ferozes, os mais capacitados, os mais dinâmicos vão sobrevivendo em detrimento daqueles mais lentos, né, com mais dificuldade, com menos coragem, com menos dinamismo. Então, esse termo empreendedorismo jurídico faz todo sentido nos dias de hoje. Né, certa vez eu estava, né, assistindo uma rádio, né, aqui no Brasil, a CBN, e eu vi uma matéria, né, de um oftalmologista dizendo que no passado um oftalmologista formado, ele tranquilamente competia com um oftalmologista de 20, 30 anos de carreira. Hoje não mais. Né? Hoje há um gap, né, na colação de grau, né, na formatura dos jovens profissionais para aqueles que estão no mercado já a longa data e que entenderam a dinâmica das novas tecnologias, entenderam a dinâmica de aprender a aprender durante toda a carreira. Então, mesmo formado, nós, quando entramos no mercado, nós descobrimos que há um gap, que há um distanciamento entre nós e aquele que já está há 5, 10, 15, 20 anos. No passado, isso não era verdadeiro. Né? No passado, né, você como um jovem advogado, uma jovem advogada, entrava para o mercado de trabalho e já competia com os tubarões, já competia com aqueles advogados mais antigos que simplesmente tinham seus escritórios abertos e o mesmo cliente de uma ação trabalhista, por exemplo, se fosse atendido naquele escritório ou no nosso escritório de primeiro ano, receberia muitas vezes o mesmo atendimento, receberia muitas vezes a mesma prestação de serviço e o mesmo resultado, que seja uma contestação, né, em um processo, ou seja uma petição inicial em um processo, e muitas vezes viria o resultado ou por uma sentença, uma execução, ou por um acordo, enfim. Mas hoje, quando nós olhamos para a dinâmica da sociedade, né, principalmente pós-pandemia, né, uma sociedade que se digitalizou, virtualizou, uma sociedade em que quando eu olho para o universo jurídico, eu identifico, né, dentro do nosso método MAR, método Mentoria Advocacia Revolucionária, eu trago o grande mapa, né, o grande mapa para você, jovem advogado, se identificar dentro desse espectro de profissão. Né, quando eu me formei, diziam que com a base do bacharelado em Direito, né, com uma OAB nas mãos, você tem um leque de possibilidades, um espectro de possibilidades para conseguir trabalho. Mas ninguém dava, naquela oportunidade, a direção. Ninguém mentorava, ninguém ensinava. Né? A não ser aquelas pessoas que tiveram ali a grande sorte de ser de uma família já jurídica ou de conseguir um trabalho registrado, né, ou sócio associado ou CLT mesmo em um escritório de advocacia. E aí ele caía numa dinâmica de uma carreira. Então, o jovem advogado, a jovem advogada, que é o primeiro advogado na família, e hoje são milhares de jovens advogados e jovens advogadas que se tornam o primeiro advogado na família. Né? Trazendo todo esse conteúdo, eu fiz essa reflexão, né, na minha própria família. Hoje eu tenho um primo distante que é advogado, né? Ele se formou até 2 anos, 3, 4 anos, um pouco, né, antes de mim.
Depois eu tive alguns bacharéis em direito formados, uns tentaram se formar em direito, pararam pelo meio do caminho. E fora isso, pelo que eu me lembre, não tem mais nenhum, né, primo distante, nada, né, que veio para o mundo jurídico. E eu já estou formado, eu me formei no ano de 2000. Esse vídeo está sendo gravado em 2023. Só aí nós temos mais de 23 anos aí de formação, mais de 2 décadas. Então vejam que ainda há uma parcela substancial do primeiro jovem advogado e da primeira jovem advogada na família. O curso de Direito ainda é visto por muitas pessoas como um lugar, né, de possibilidade de ascensão social. O curso de Direito ele é visto ainda como um lugar onde o jovem, né, a jovem se vê como um lugar de construção de carreira, um lugar de renda, um lugar de reconhecimento social, um lugar ainda, né, sonhado, né, com né, lograr êxito aí para ser juiz, promotor, defensor, né, e conseguir uma série de possibilidades que, né, em resumo, estabilidade financeira, conseguir pagar os seus boletos, né, seu e da sua família, e também ter o reconhecimento social através de uma das possibilidades do universo jurídico. Então essa palavra empreendedorismo, essa palavra, né, esse conteúdo, né, esse conceito empreendedorismo, ele precisa entrar dentro do universo jurídico, mas ganha uma dimensão, né, ganha todo um dinamismo próprio. Então, aquelas tecnologias fabris ou de tecnologias próprias do mundo digital, do mundo, né, da computação, elas, né, vão fazendo com que produtos novos vão vindo à tona, mecanismos novos, processos novos, procedimentos novos, que vão barateando o chão de fábrica, que vão trazendo uma melhor performance, né, do comércio, né, da prestação de serviço, né, ou da produção. E tudo isso faz com que determinadas empresas passem a ter, então, mais condição, né, de competição em relação a outras. E aí a dinâmica do mercado vai fluindo e vai acontecendo. Quando a gente traz isso para o nosso universo jurídico, eu fico pensando, aquele aluno que aprendeu na universidade, aprendeu ali as disciplinas propedêuticas, né, ciência política, ciência econômica, né, o próprio questão da antropologia, da sociologia, né, da psicologia. Então há uma série de disciplinas que a gente traz para o jovem estudante todo um desenvolvimento de povo, de humanidade, para depois se assentar então as cadeiras principais, todo o direito civil, todo o direito penal, todo o direito constitucional, e assim a grande árvore do direito vai sendo apresentada para esse aluno. Esse aluno vai para um estágio, esse aluno aprende a fazer petições, aprende a atender clientes, aprende a fazer recursos, e aí ele vai para o grande desafio que é o exame da OAB, ali onde ele tem que estudar mesmo, arregaçar as mangas, né, acertar ali 50% da questão, né, alternativa, né, da primeira fase, e depois ele vai para uma peça onde ele tem que ter pelo menos 5 pontos, e ali mais 5 pontos, né, no universo de 10 pontos, ele tem que ter uma média, né, salvo engano 7, para ele poder se tornar então um jovem advogado e uma jovem advogada. Feito toda essa lição de casa, né, ele está apto para dar o primeiro passo para o mercado jurídico. O desafio é muito grande, né? O desafio é muito grande, mas eu detectei que estar formado, né, como um médico não me faz um empreendedor, dono de clínica, dono de hospital. Estar formado no curso de pedagogia não me faz ter as competências necessárias e as habilidades para ser dono de uma escola. Estar formado em engenharia não me faz, né, ter as competências e as habilidades necessárias para ser dono de uma fábrica. Então, quando eu trago todo esse conceito para o universo jurídico, né, eu faço a mesma reflexão. Estar formado, né, no direito, estar com a OAB na mão,
me garante já ter sucesso, ter estabilidade financeira no meu negócio a ser aberto, que no caso é um escritório de advocacia? Não necessariamente. Não necessariamente. É claro que a tendência é começar, né? Muitos por falta de opção, começam como um advogado, como uma advogada autônoma. Quando eu faço essa reflexão, eu mesmo, se eu tivesse conseguido um emprego, se eu tivesse conseguido um concurso público, se eu tivesse conseguido um escritório de advocacia que fosse me contratar, será que eu teria trilhado o caminho da advocacia autônoma? Então a gente percebe que há uma parcela considerável de jovens advogados e advogadas que, por falta de opção, se tornam advogados e advogados autônomas e autônomos, né? Que abrem seus próprios escritórios, que se enveredam pelo universo jurídico. Então eu tenho visto, né, muitos profissionais que pegam a OAB e no mês seguinte já abrem escritórios, já se apresentam para o mundo, né, para o Brasil, como um profissional apto a trazer soluções para os seus clientes. E isso é verdade, isso é verdade. Já há condições, então, de prestar serviço de uma ação trabalhista, prestar serviço ali de uma ação de divórcio, né, de uma ação ali de uma batida de carro, ressarcimento de danos, etc. Claro que quando, né, na nossa mentoria eu trago todo esse conteúdo para o jovem advogado e para a jovem advogada, eu trago a seriedade dele compreender o grande mapa da profissão, compreender que ele está numa carreira de no mínimo 10, 15, 20, 30, às vezes 40, às vezes até 50 anos, e quais são os passos necessários para ele se desenvolver na carreira. Porque se ele não compreende que ele precisa tomar algumas atitudes, de dar alguns passos cruciais no desenvolvimento da carreira, ele se torna um clínico geral, um generalista básico para sempre. Porque não é típico, né? Não é típico ter essa compreensão de desenvolvimento de carreira. Por isso que a nossa mentoria ela ganha tanto valor, porque nós vamos clarear para você, a gente traz para você a consciência de você estar no controle da sua profissão, aquilo que são gaps na formação que você precisa suprir e aquilo que não é nem gap, mas é uma falta de conteúdo mesmo, né, que lhe falta, né, para se tornar um empresário da área jurídica, né, metaforicamente falando. Isso é essencial, é essencial. Então, quando a gente fala então de empreendedorismo jurídico, a gente precisa entender o capitalismo, né? O capitalismo, então, né? Quando eu trago a palavra capitalismo, eu trago a seguinte, né, fala em conjunto, novos métodos de produção. Porque neste capitalismo nós criamos um circuito financeiro como uma grande academia, né? Imagine, né, a metáfora da academia. Você faz um leg press, você faz um supino, você faz perna, você faz braço, você faz abdômen, ou seja, você vai circulando pelos aparelhos de uma academia. No capitalismo, a dinâmica é a mesma, né? Há um circuito do capital, né? De fábrica, de prestação de serviço, de venda, de compra, de produção, de escoamento, e isso é praticamente uma cadeia infinita, né? Imagine, por exemplo, um automóvel, um carro, um veículo, 0 quilômetros. Há uma cadeia produtiva tão grande por detrás daquele automóvel 0 quilômetro que está sendo vendido, que ali há uma centena de fábricas, desde a fábrica de borracha, a fábrica de parafuso, a fábrica de pneu, a fábrica de pano, a fábrica de vidro e assim sucessivamente. Mas o papel que se usa, né, no escritório dessas fábricas já é feito por uma outra fábrica, né? A água que se usa já vem de um outro departamento, o óleo que se usa já vem de uma outra fábrica. Nós criamos então aquilo que nós chamamos de divisão sociotécnica do trabalho. A divisão sociotécnica do trabalho ela é estudada nas ciências sociais.
Então, quando a gente traz esse primeiro tema, né, capitalismo, né, capitalismo, eu não saí nem do primeiro ponto, né, eu fiz uma introdução, não saí nem do primeiro ponto, já estou há quase meia hora conversando com vocês. Tamanha a profundidade de compreensão que esse jovem advogado precisa ter para ele se enquadrar dentro dessa dinâmica, né, dentro dessa dinâmica de sociedade. Então, se eu poderia mudar o tema dessa aula de hoje para empreendedorismo, capitalismo, divisão sociotécnica do trabalho. Porque eu fiz uma introdução, trouxe o tema capitalismo e esbarrei agora na divisão sociotécnica do trabalho. Então, para tentar fechar, né, esse tema para o vídeo, porque senão a nossa aula aqui vai durar 5 horas e não é a ideia, tem que durar pelo menos de 30 a 40 minutos. Até porque senão você não se motiva em assistir, enfim, né? E temos outras atividades também para fazer da vida, né? E eu respeito, né, o seu tempo. Então veja, capitalismo, empreendedorismo, divisão sociotécnica do trabalho. A sociedade, então, eu quero que você veja, né, fazendo a metáfora de um automóvel, quantas milhares de peças existem em um automóvel e quantas centenas ou milhares de fábricas que existem para que esse automóvel seja produzido. Então, há um tecnicismo tão grande nos dias de hoje, que a pergunta a ser feita é a seguinte: dentro desse capitalismo, dentro dessa divisão sociotécnica do trabalho, dentro desse empreendedorismo, onde é que eu vou me encaixar? Onde é que eu irei me encaixar? Como é que eu vou entregar a minha prestação de serviço? E aí, tentando fazer um fechamento aqui, infelizmente eu tenho 12 pontos, eu acho que eu vou ter que numerar esse vídeo em uma série. Por que empreendedorismo jurídico, hashtag 01, para poder dar continuidade, porque o primeiro ponto, o capitalismo, a compreensão do universo do capitalismo precisa vir a você para você compreender aonde é que você vai entregar a sua condição de prestador de serviço de um jovem advogado, de uma jovem advogada. Porque se você não tem essa compreensão, você fica com o básico daquilo que você aprendeu na universidade. E você não vai conseguir entrar numa dinâmica de construção de carreira. E aí você vai ficar 5, 10, 15 anos lutando contra uma avalanche de advogados, contra um sistema de empreendedor, de mudança continuada, e você não vai conseguir os melhores caminhos. Você já vai entrar para competir com a grande massa de profissionais. E a ideia é fazer com que você reflita de como é que você se torna esse profissional que vai entregar uma prestação de serviço, e que vai ter clientes, que vai conseguir pagar os seus boletos, vai conseguir se destacar. Esse é o grande desafio. Então, na divisão sociotécnica do trabalho, por exemplo, nós temos mais de 100 áreas de alto nicho no direito. Você já ouviu falar neste termo? Alto nicho? 100 áreas, mais de 100 áreas de alto nicho no direito. Significa o quê? Significa que ser um generalista é não compreender essas 100 áreas de alto nicho. Por isso que dentro dos nossos ensinos, o passo 1 para o jovem advogado, para a jovem advogada, é domínio o processo. Então a primeira pós-graduação que você precisa fazer é uma pós-graduação que você precisa fazer, é uma pós-graduação de direito processual civil, para você verdadeiramente dominar o processo. Conseguir fazer a petição inicial perfeita, conseguir saber fazer a contestação perfeita, conseguir compreender de quem é o ônus da prova no processo, conseguir desenvolver essa audiência, manejando bem uma audiência, conhecendo a parte contrária, as ferramentas da parte contrária, as ferramentas do juiz, as ferramentas do promotor, tem as suas ferramentas,
né, para poder fazer, né, manejar bem as decisões do STJ e as decisões do STF na sua petição inicial, na sua contestação, no seu recurso, conseguir fazer um bom recurso de apelação, conseguir dominar as questões ligadas ao tribunal do seu estado. Então vejam, até você atingir um destravar de um processo no STJ ou no STF. Então vejam, há toda uma dinâmica dentro dessa grandiosa divisão sociotécnica do trabalho, que há uma competência, né, e uma habilidade necessária para você ter sucesso profissional, né, na carreira jurídica, estabilidade financeira através da sua profissão, que é dominar o processo. O estudante de direito que sai da universidade, ele já domina o processo? Obviamente não. E o advogar durante 5, 10, 15 anos, como um clínico geral, faz você aprender a dominar o processo? Também não. Então, a primeira tarefa, a tarefa crucial para o jovem advogado e para a jovem advogada, dentro do ambiente de um empreendedorismo jurídico, dentro de um ambiente chamado capitalista, né, de um povo, né, dentro da divisão sociotécnica do trabalho, a primeira compreensão que você precisa ter em mente é: eu preciso dominar o processo, eu preciso fazer uma pós-graduação em Direito Processual Civil, eu preciso mudar de qualidade. Né? A qualidade, ela vem com a dedicação, com a melhora. Então, você deixará de ser aquele advogado, aquela advogada que patinava em um processo para se tornar aquele advogado, aquela advogada que domina o processo. Na nossa mentoria, a gente tem muito feedback, né, de alunos e alunas que trazem essa consciência. Colegas já formados há 2, 3, 4 anos, que quando a gente toca nesse assunto, abre uma luz, né, que clareia, né, que pavimenta o chão deste profissional. E ele passa, então, a fazer alguma coisa que vai tapar esse gap na sua formação, na sua profissão. Isso, então, é fundamental. Para a gente concluir aqui esse primeiro tópico, né, empreendedorismo, série empreendedorismo 01, né, primeiro tema aqui, né, empreendedorismo jurídico. Por que empreendedorismo jurídico? A segunda dica dentro desse, né, dessa dica do capitalismo, né, dos requisitos subjetivos, eu escrevi assim: requisitos objetivos e requisito técnico, né? Requisitos objetivos, subjetivo e requisito técnico. Então, subjetivo é domínio processo fazendo uma pós-graduação em Direito Processual Civil. Não adianta você dar a desculpa de que não tem dinheiro para fazer pós-graduação, porque tem pós-graduação hoje a menos de R$200. Né? Não é por mês, não, é a pós-graduação inteira. Né? Então, hoje o dinheiro não é mais desculpa. Né? O conhecimento, né? Aprendendo a aprender é o grande desafio. Porque está sim, né? O conhecimento hoje está sim muito próximo de nós, muito barato, né? Muito acessível, O ponto 2, então, vá para a pós-graduação de Direito Empresarial. Por quê? Porque trabalhar para a pessoa física tem uma dinâmica, tem uma rentabilidade, tem um retorno. Trabalhar para a pessoa jurídica tem outra dinâmica, outra rentabilidade, outro retorno. Então, se você não ampliar esse leque dentro da sua formação, você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando de prestar serviço para quem tem condições de pagar. Inclusive, muitas vezes, pagar algo fixo mensal, que são as empresas. Então, a primeira dica, se eu estivesse ali num ponto de ônibus e encontrasse um aluno, né, um ex-aluno recém-formado, né, e ele rapidamente, né, durante 2, 3 minutos, perguntasse: professor James, me dê aí uma dica de ouro, aí eu vi que você faz aí uns vídeos, fala algumas coisas interessantes, o seu método MAR, então me dê aí uma dica de ouro. Dica de ouro, pós em Direito Processual Civil, dica de ouro, pós em Direito Empresarial. Posso fazer de olho fechado? Faça de olho fechado. Faça de olho fechado. Porque só aí você já amplia de uma maneira grandiosa a sua possibilidade de prestar serviço e de se apresentar no mercado.
Só aí você vai se demonstrar ser um empreendedor jurídico. Só aí você já vai se demonstrar ser um empreendedor jurídico. Então concluímos aqui a nossa série Empreendedorismo, né? Por que o termo empreendedorismo jurídico? Ficamos aqui na introdução, entramos no ponto 1, capitalismo, né? E dentro do requisito subjetivo, duas pós-graduações: direito processual civil e direito empresarial. Fechou? Grande abraço e até o nosso parte 2 desse vídeo.